Bom, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Aqui no Brasil, uma pessoa lutar pelos direitos de um feto, né, ou seja, pelos direitos da vida humana intrauterina, quase se torna um crime, né, quando deveria, na verdade, ser uma ação honrosa, né, reconhecida como algo glorioso. Né. Eu me refiro a uma situação que viveu o padre Luiz Carlos Lodi da Cruz, há uns anos atrás, acho que foi em 2005, uma ação que ele impetrou junto ao STF, para, vamos dizer assim, no sentido de defender a vida de uma criança que estava em formação, uma criança que estava em gestação e que sofreria o procedimento do aborto. Né. Parece que a criança ela foi diagnosticada com a tal da síndrome Boris-Talk, não conheço nada disso, e que é um tipo de problema que causa uma série de malformações, né, malformações na criança, em sua vida intrauterina, e que, vamos dizer assim, a impede de sobreviver na sua vida extrauterina. Ou seja, assim que ela nasce, passam alguns momentos e ela morre. Né. Mas a questão é a seguinte, a família que estava prestes a fazer isso, parece que foi impedida de fazer por meio da ação promovida pelo padre. A família se sentiu indignada, né, porque sentiu-se cerceada na sua liberdade. Né. Mas daí que eu fico pensando, qual que é a... Seja na índole dessas pessoas, dessa mãe que queria praticar o aborto, se submeter ao aborto, à curetagem. Então, seja na mente dessa mãe, seja na mente do advogado que estava defendendo essa mãe, qual que é a noção que eles têm de liberdade? Então, quer dizer, estavam cerceando a liberdade dela. Né? Uma espécie de imposição vindo de uma autoridade religiosa. Mas espera lá. Aí eu fico pensando assim, antes de pensar em liberdade, vamos pensar assim, qual seria a diferença entre ela se sujeitar a um procedimento do aborto ou se sujeitar a, ou passar, né, pelo parto? Nos dois casos, né, a pessoa vai ter que deitar numa mesa de cirurgia e passar por um procedimento cirúrgico. Então não haveria muita diferença. Né? A gravidez era de risco para a criança, não para a mãe. Né? A quem estava sofrendo a má formação era a criança, não a mãe. Mas a questão é a seguinte, o que o padre Luiz Carlos Lodi da Cruz está tentando fazer, e que é o que ele declarou, e declarou de uma maneira muito eloquente, né, e muito responsável, é que toda a vida humana, não importa o seu tempo de duração, nem a sua qualidade, ela tem um valor por si, ela é sagrada, e ela deve ser defendida. Né? E como a discussão que se reabriu no Supremo Tribunal Federal, no STF, sobre a descriminalização ou não do aborto, ela está focada em dois artigos, que é o 124 e o 126 do Código Penal, né, que falam sobre punição ou não em cima de procedimentos de aborto. O que se deixa de lado é aquilo que o próprio padre Lodi sempre faz questão de lembrar, que é o artigo 128, né, que estabelece que o crime, todo procedimento de aborto é um crime, só que em determinadas circunstâncias esse crime não é punido. Né, nem a pessoa que realizou o procedimento, nem a pessoa que concedeu que o procedimento fosse realizado. As duas não são punidas em determinadas situações. É apenas isso. Mas o crime continua isso. Por quê? Por que existe esse princípio? Né? Por que isso? Porque é o seguinte, é uma forma de se manter, né, a sacralidade, ou seja, o valor absoluto da vida humana. É uma maneira de se, vamos dizer, proteger a vida humana contra qualquer relativização que se possa, vamos dizer assim, formar sobre o seu valor. É isso só. Então ele está agindo como padre, como todo padre deve agir. Está procurando, vamos dizer assim, proteger a vida das pessoas. Né? Seja a vida intrauterina, seja a vida extrauterina. Eu também, assim como padre, eu sou contra, né, radicalmente contra a pena de morte aqui no Brasil. Eu sou a favor de uma pena, vamos dizer, uma pena perpétua, de prisão perpétua.
Que é a coisa assim, uma vez o professor Olavo fazendo uma palestra, dando uma aula, aqui no Paraná, ele citou sobre uma palestra do Julián Marías, que é um grande filósofo espanhol, em que ele dizia que não podemos condenar uma pessoa à morte porque não sabemos exatamente o que vem depois da morte. Mas podemos puni-la com uma prisão perpétua. Podemos privá-la da liberdade, mas não da vida, porque nós não demos a vida. Podemos privá-la da liberdade pelo fato de, vamos dizer assim, da índole da pessoa não permitir que ela se torne alguém que vá produzir algo de bom para o seu próximo. Uma pessoa que seja cujos atos representem um risco para o seu próximo, um risco concreto, então ela ficaria em prisão perpétua para que possa meditar, que fique impedida de prejudicar o seu próximo e para que também possa, quem sabe, mudar essa situação por meio da reflexão, da meditação. Mas não a pena de morte. Então, se os direitos humanos discutem isso sobre a vida humana dos bandidos, que o bandido tem que ter uma segunda chance, porque esse direito está sendo, vamos dizer assim, cerceado sobre a vida dos fetos, a vida humana intrauterina. Como é que o ser humano que está em desenvolvimento no ventre, como é que ele vai se defender? Isso é uma coisa tão óbvia, E toda a discussão que está no STF a respeito disso, as pessoas que estão procurando, estão se opondo, sejam médicos, sejam autoridades políticas ou intelectuais, que estão opondo-se à descriminalização do aborto aqui no Brasil, o que eles estão fazendo? Eles não estão tentando convencer as pessoas, eles estão fazendo demonstrações, tanto científicas quanto legais, a respeito de uma situação que é muito simples e que é muito óbvia, que tanto a lei quanto a ciência devem promover o quê? Em primeiro lugar, o bem-estar, devem proteger a vida e não condenar a morte. E segundo o padre Luiz Carlos Lorde da Cruz, é o que aconteceu, a tentativa ali deste casal, que ia se sujeitar à prática do aborto, era de condenar a criança à morte sem antes lhe dar a chance de nascer. Porque tudo é possível. A criança pode ter sido diagnosticada com o pior problema de saúde do mundo, mas ela nascendo, ela tem a chance, quem sabe, das coisas mudarem. Não se sabe. Há muitos casos, assim como há muitos casos específicos em que não se pune o aborto, assim também há muitos casos em que uma criança que nasce e que aparentemente não vai sobreviver por tal fator, ainda assim é possível que ela sobreviva. Por exemplo, uma pessoa da minha família que nasceu extremamente prematuro, hoje ele tem 43 anos, é o meu tio. Quando ele nasceu, segundo consta, ele não tinha nem formado nem as unhas, nem não tinha nada. Ele foi basicamente, parece que foi considerado uma espécie de aborto natural, pelo qual a minha avó passou. Mas ele sobreviveu. Ele ficou numa incubadora uns 2, 3 meses e sobreviveu. E hoje é uma pessoa extremamente saudável, casado com 2 filhos. Então, a princípio, aquele ser que provavelmente não teria chances de viver e que já havia sido diagnosticado como um bebê prematuro, dado a idade, minha avó tinha 45 anos quando ele nasceu, e isso, há uns 40 anos atrás, era algo de risco. Ainda assim, ela jamais se submeteu ao procedimento do aborto. E o meu tio nasceu e hoje está aí, formando família. Então é claro que o padre Luiz Carlos Lorde da Cruz ele estava não só procurando defender a sacralidade da vida humana e o valor absoluto da vida humana, não importa a sua durabilidade, mas também que existe a possibilidade de talvez a criança sobreviver. Tem que contar com isso, porque a ciência lida com isso, com possibilidades. Então como é que as pessoas querem recorrer à ciência para dar uma resposta definitiva, sendo que não se tem respostas definitivas dentro da ciência? Quando a gente lê o Henri Poincaré, ele fala, aliás, para citar, antes de citar o Henri Poincaré, foi exatamente essa declaração da família, de que eles foram o padre os sujeitou a um sofrimento desnecessário. Ao que o padre respondeu, nenhum sofrimento é desnecessário, nenhum sofrimento é inútil.
O próprio Viktor Frankl muitas vezes explicou em seus livros, em suas palestras, que nenhum sofrimento manda inútil. Ao contrário, o sofrimento é aquilo que vai intensificar o sentido da vida. Então o que o padre estava tentando fazer era não só salvar a vida daquela menina, né, daquela criança que ia nascer, parece que era Giovanna o nome dela, como também tentar conscientizar os pais dela, de que eles estavam já recorrendo a uma pena de morte antecipada sobre o seu filho. E o Henri Poincaré, no livro O Valor da Ciência, ele explica muito bem que se quisermos buscar a verdade, mas procurar ao mesmo tempo apaziguar ou aliviar, né, anestesiar o sofrimento que tudo isso pode causar, nós não vamos conseguir buscar a verdade de modo algum. A verdade sempre vai custar trabalho e sofrimento. E isso só, você vê, no prefácio do livro ele já fala isso. E ele diz que não pode haver uma ética, né, uma moral própria da ciência. Que ele fala, justiça e consciência moral são verdades por si. E elas andam em paralelo com a verdade científica. A verdade científica não pode estar... essas coisas não estão desunidas. Justiça, moral e verdade científica, segundo o Henri Poincaré, elas não estão... não andam em não são realidades estanques. Elas estão unidas. Elas andam em paralelo, mas elas estão unidas. Elas não podem ser separadas. Por quê? Porque em toda a busca da verdade, a alma ela já pressupõe uma responsabilidade e pressupõe um certo sacrifício. E uma mãe que deseja, vamos dizer assim, deseja recorrer ao aborto porque, vamos dizer assim, ficou 99% provado que o seu filho não vai sobreviver na vida extrauterina, né, uma mãe que decide recorrer ao aborto por causa disso, ela acaba recorrendo ao que? Ao caminho mais fácil. Ela acaba desistindo de querer sofrer, né, e de querer enxergar a verdade, né, ou de querer enxergar uma possibilidade de que o filho dela sobreviva. Muitas mães que decidiram, né, depois que surgiu aquela coisa espúria, aquela lei espúria, que permite o aborto de crianças anencéfalas, né, na sua vida intrauterina, muitas mães que decidiram ter os filhos anencéfalos, né, e conseguiram, né, mantê-los vivos até um certo tempo, meses aí, disseram que a experiência foi maravilhosa, que por mais que tenham sofrido com a perda da criança, ou que a criança, com a situação em que a criança nasceu, ainda assim aquela experiência intensificou a sua vontade de viver, o sentido da sua vida e o seu amor pelas coisas, o seu amor no geral pelas coisas, por fazer as coisas com amor. Ao passo que a pessoa que decide recorrer ao aborto sempre tende à depressão, sempre tende a tudo que é o contrário do amor, vamos dizer. Tende não só a ficar deprê, o sentido da vida tende a minguar, tende mais uma autorrealização, tende mais um egoísmo, até uma certa agressividade, uma certa hostilidade, né, com relação à vida em família. Por quê? Porque tudo isso aí, no fim das contas, é uma cultura de morte. Né, e no fim das contas só visa o bem de uma pessoa em detrimento das outras. Quando a verdade exatamente é buscar, né, não só o bem de si, mas fazer o bem. Fazer o bem para o próximo é fazer bem a si. Né? Sacrificar-se para o próximo também é fazer um bem a si. É também adquirir mais vida. Como está na Bíblia, como o próprio Jesus Cristo fala em Mateus. Aquele que desejar salvar a si mesmo vai perder. Né? Vai acabar morrendo, mas aquele que sacrificar, arriscar a própria vida para salvar o próximo, esse vai viver. Né? Nós estamos só falando da vida física, a vida biológica. Né? É uma pessoa que transcende os limites da sua vida física. Essa é a coragem. E é isso que eles não fizeram ali. É isso que esse casal estava recorrendo. Claro, as situações são muito mais complexas. A minha capacidade de avaliação é essa. Mas eu vou ficar do lado do padre Luiz Carlos Vale da Cruz, porque os artigos que saíram a respeito são todos contra ele. E ele diz que não se arrepende. Ainda foi o STF, vamos dizer assim, abriu uma ação contra ele, condenando ele a pagar uma indenização de 60 mil para a família, em vista dos supostos danos que ele causou para a família, supostos sofrimentos que ele causou para a família.
um dinheiro que ele não tem. 60 mil, isso sim é abuso de poder, né? O fato da família recorrer à lei para ter o direito de abortar um filho, isso sim é abuso de poder. E não que o padre pagou. O padre ele fez exatamente como qualquer padre, vamos dizer, em tempos medievais, se metia no meio de uma batalha, arriscando sua própria vida, arriscando a perder a cabeça, arriscando a levar uma flechada ou ser atravessado por uma espada, mas se metia no meio da guerra para salvar as pessoas, para tentar apaziguar as tensões, apaziguar o conflito. É isso que ele está fazendo. Ele está colocando a cabeça dele em risco para salvar vidas, sobretudo para salvar a vida de pessoas que não podem se defender, de fetos humanos, de crianças que estão em gestação nos ventres das suas mamães que em geral não estão conscientes do valor da vida e que estão muito mais preocupadas com a sua autorrealização, né, com a sua própria vida do que com a vida do próximo, sobretudo daquele que está se formando dentro do seu próprio corpo. Aliás, antes do pessoal ficar aí querendo perseguir padre, porque o padre está se metendo na vida dos outros, porque a religião está oprimindo os outros, porque o discurso religioso ele vem para criar culpa na mente das pessoas, ele vem para se interferir. Olha, há 3 dias atrás, uma moça de 20 anos, grávida de 3 meses, foi assassinada por um casal, né, os suspeitos são um casal que praticam rituais satânicos, né. Veja bem, essa menina foi morta, mas ela possuía um seguro de vida no valor de 260 mil, parece. E o casal tentou, vamos dizer assim, aplicar esse golpe. Assassinar a menina para tentar recolher esse benefício, né? E usaram da sua pseudo-religião, que é o satanismo, para justificar o seu ato, vamos dizer assim. Por meio de um ato de, né, um sacrifício num ritual macabro, né, satânico, vamos dizer assim, supostamente, né, satânico, supostamente religioso, assassinaram uma moça grávida de 3 meses para tentar recolher um benefício. Veja bem, o que o Supremo Tribunal o que está em discussão no Supremo Tribunal hoje é exatamente a descriminalização do aborto em até 12 semanas de gestação. Isso perfaz o cômputo de 3 meses. Por que isso que é um momento melhor para se discutir sobre essa questão do aborto, puxando esse caso? Quer dizer, ali foi o quê? Foi um duplo homicídio? Estava grávida de 3 meses. Uma moça de 20 anos foi morta e estava grávida de 3 meses. Foram 2 pessoas mortas ou apenas uma? Já que o que se está em discussão no Supremo Tribunal é a descriminalização do aborto para até 3 meses. Esse era o momento para se discutir isso, né? Mas parece que as pessoas... Daí você tem um padre tentando salvar a vida de um feto. Esse é o carrasco, esse está agindo de maneira temerária. Mas uma mulher grávida, assassinada, parece não chamar tanta atenção das pessoas. E sobretudo parece que essa coisa veio assim é uma coisa pungente, espinhosa. Exatamente 3 meses, né? E ninguém discute isso aí. É claro que ali você tem um duplo homicídio. Você matou a mãe e matou a criança que estava em formação ali. Mas o que vão dizer no Supremo Tribunal? Vão lamentar, vão querer justiçar apenas a mulher e não a criança que estava em formação? Essa é a pergunta que fica, né? Onde está a verdade científica dessas pessoas que querem relativizar a vida dos fetos? Sabe, então esses cientistas de YouTube, esses que são, na verdade, cientistas entre aspas, né, é um bando de palhaço, é um bando de comediante, né? É um bando de mané, é um bando de garotinho imaturo, entusiasta, que querem ganhar dinheiro e fama, e que ficam fazendo discursinhos ideológicos. Vocês vão estudar ciência de verdade, meu filho. Até eu, que sou um mero estudante, sou capaz de abrir um Henri Poincaré em francês e ler, e aprender alguma coisa. Mas vocês estão aí ganhando dinheiro, ganhando fama, fazendo discursinhos espúrios, e não são capazes de exemplificar cientificamente
né, qual é o valor da vida humana intrauterina. Era mais ou menos isso.